Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso AutoCAD 2013 Básico e nessa aula nós vamos começar a ver os primeiros comandos de desenho. Nós vamos começar aprendendo o comando Line. O comando Line serve para desenhar uma linha de uma forma bastante simples. Basta acessar na aba Home o comando Line, clicando sobre ele nós vamos inserir o primeiro ponto e um segundo ponto. Ó. Pode ver que o AutoCAD está me pedindo um segundo ponto. Então, basicamente, o que a gente precisa saber para o comando linha é isso daqui. O que acontece? Nós podemos fazer linhas continuamente, por exemplo, clico novamente no primeiro ponto, num segundo ponto, e se eu quiser continuar essa linha, eu posso continuar. Posso continuar ela para baixo, por exemplo. Eu estou com o meu polar ligado, por isso que eu estou conseguindo visualizar essa linha verde aqui e ela me direciona os ângulos retos, tá? Então, se eu quiser utilizar, eu posso utilizar essas minhas linhas dentro desses ângulos verdes aqui. As linhas são a base de todo o nosso desenho. Então, aqui eu tenho uma planta baixa onde eu vou utilizar o comando linha para finalizar aqui o meu desenho. Por exemplo, eu tenho um desenho de janelas, eu vou colocar no layer correto, que é o layer caixilho, que eu quero aqui. E, a partir daí, vou desenhar o comando linha. Eu posso desenhar o comando linha por aqui, pelo painel, ou se eu quiser, eu digito L de line e automaticamente, com o recurso autocompletar, o AutoCAD vai me dizer que esse comando é um dos meus comandos, tá? Eu clico sobre ele, clico num primeiro ponto e clico num segundo ponto. Para sair do comando, ó, se eu não quiser continuar, eu clico em ESC. Mais uma vez, eu posso só teclar Enter para entrar no comando novamente, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e assim eu construo duas linhas paralelas. Uma variação do comando Line é o comando Multiline, que nós inserimos lá no começo do nosso curso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu deleto essas duas linhas aqui só para que a gente tenha uma prévia do que é esse comando Multiline. Clico sobre o comando Multiline e agora eu consigo criar duas linhas em paralelo, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é qual é a escala dessas duas linhas. Aqui ele está me perguntando a justificação, a escala e o estilo. Eu quero uma escala de ponto 15, então S de escala, ponto 15, porque ele está vindo com 15, ó, então ele está trabalhando para centímetros, como eu estou trabalhando em metros, eu quero ponto 15. Enter. Agora sim, eu clico num primeiro ponto, ó, e as duas linhas saem paralelas com 15 centímetros entre elas. E clico num segundo ponto. Eu posso continuar essas minhas linhas se eu quiser, por exemplo, se eu quisesse fazer para cá e para cá, eu continuaria seguindo com essas linhas e ficaria até mais fácil para eu criar essas minhas paredes, tá? Se eu não fizer isso, se eu clicar só, por exemplo, eu tenho essas linhas criadas e agora eu quero trabalhar com o comando multilinha. Até eu vou deixar no layer que ele está mesmo para fazer a diferenciação. Ó, clico aqui e se eu quiser juntar essas linhas com o comando fillet, eu faço isso, depois nós vamos aprender esse comando, eu não consigo juntar. Então, o comando multiline, ele é para criar linhas múltiplas em paralelo, só que são linhas que são linhas contínuas, sempre linhas contínuas, assim eu consigo criar essas linhas de forma correta. Aqui eu peguei até o ponto errado, mas eu consigo criar essas linhas de forma correta. Nós criamos aqui uma planta toda baseada em linhas. Nós podemos ainda trabalhar as linhas conforme as coordenadas que nós trabalhamos lá no começo do curso. Então, eu posso utilizar uma linha com uma coordenada simples, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu quero uma linha de 1 metro e eu estou direcionando esse 1 metro para a minha direita. Então, 1, Enter. Eu fiz uma linha aqui de 1 metro. Agora, se eu quiser uma linha de 1 metro com uma coordenada relativa, então,
eu entro no comando linha, clico no primeiro ponto, agora eu deixo o meu mouse conforme eu quiser, arroba 1,0. Eu não quero nada em X, só em Y, tá? Então, também é uma forma de trabalhar as linhas com coordenadas. E se eu quiser, por exemplo, uma linha em 45 graus, aí eu posso entrar com o comando line novamente, clico num primeiro ponto, e aí sim eu direciono arroba 1, aí símbolo de menor, 45, é um ângulo de 45 graus. Eu tenho uma linha de 1 metro em um ângulo de 45 graus. Se eu começar a desenhar, por exemplo, uma linha e de repente eu quero que a outra linha seja 45 graus, eu também posso fazer a mesma coisa. A partir desse ponto, arroba 1, símbolo de menor, 45, que me dá o ângulo. Ó, também posso fazer assim. As linhas são a base de todo o desenho. Aqui nós estamos trabalhando com um desenho arquitetônico, mas ele poderia ser um desenho mecânico, poderia ser um desenho de hidráulica, poderia ser vários tipos de desenho. E o conhecimento das linhas é importante para que a gente consiga fazer isso. Nessa aula, nós aprendemos a utilizar o comando line e o comando multiline e aonde eles se localizam aqui nas abas e nos painéis. Eu espero vocês para uma próxima aula, treinem um pouco e até mais!